para o Red Bull Bragantino. Rapaz, tinha espaço naquela defesa ali, hein? Cobrança de lateral, né? Pelo amor de Deus, né? É uma desatenção absurda, né? Absurda. E aí o pênalti, você vê, aquela posição, né? Que você sai do jogador de meio campo e entra numa posição mais de retaguarda. E aí o cara vai para um combate, faz, olha, a categoria também do Ítalo. Ítalo, bateu bem. O engraçado dos dois gols do Bragantino, o primeiro, a desatenção maior é do Gabriel Menino, na marcação do William que faz o gol. Do William que faz o gol, ele não acompanha. E vai correndo atrás. O William recebe a bola de frente. E aí ele é substituído no intervalo pelo Zé Rafael. Que faz o pênalti. O Zé Rafael entra e faz o pênalti no segundo gol. É exatamente isso, o Zé Rafael, que não está acostumado Olha essa aqui, o menino aqui, ó. Ele corre atrás do William. Aí já era, não dá para correr atrás. Tem que já está posicionado antes. Então ele teve um minuto de desatenção ali. E o William entrou nas costas dele. Claro que teve a parede muito bem feita pelo William. E hoje tentou, né? De todas as formas, o Vanderlei Luxemburgo tirou o Vitor Luiz, botou o Scarpa, fez mudanças interessantes no time do Palmeiras, colocou o William junto com o Luiz Adriano, mas não adiantou, hein? Mesma coisa que eu dizia do Corinthians, cada jogo é uma história. Claro. O Palmeiras vem de uma goleada em cima do Oeste, todo mundo ficou sorridente, feliz, alegre. Só que esse jogo é diferente. O Oeste, com todo o respeito, ele não impôs ao Palmeiras as dificuldades de outros times. Como, por exemplo, naquele mesmo dia, a Ferroviária tinha imposto dificuldades ao São Paulo. Rapidinho, e o Dudu, que não gosta de bater pênalti, foi para a cobrança e conferiu com muita categoria. Assumiu a responsabilidade. Exato. Então o jogo de hoje era um jogo diferente, era um jogo de estreia do Felipe Conceição, num estádio cheio, a torcida está animada lá com o Bragantino. Então uma pressão em cima, o Bragantino jogou com muita intensidade contra o Palmeiras, exigiu ao máximo e aí, com uma exigência diferente, o Palmeiras não deu a resposta. Aliás, por falar em Bragantino, legal, eles fizeram uma homenagem ao Vanderlei Luxemburgo. Que bacana! Que foi o primeiro técnico, né? Que deu o título de 1990 do Campeonato Paulista ao Bragantino. Ele ali aparecia para o cenário do futebol brasileiro e também o clube, que até então era um clube desconhecido e depois chegou a ser vice-campeão brasileiro nos anos seguintes. Então, é interessante porque o clube agora tem uma nova administração da Red Bull, é um clube que tenta manter essa ligação com a cidade, com a torcida e com a sua história, e nada melhor do que, para linkar com a história, trazer essa homenagem ao Vanderlei Luxemburgo, só que ele saiu ferido de lá com essa derrota de 2-1. Vamos para lá então, vamos lá para Bragança Paulista, vamos acompanhar aí, começar a repercutir nessa vitória do Red Bull Bragantino, essa derrota do Palmeiras. Reportagem do Marcel Caprese, está ao vivo aqui com a gente no Rodada Fox e pode trazer aí as primeiras informações, Marcel. Olha, como a gente estava falando, né? Primeira vitória do Red Bull Bragantino, que começa o ano aí cercado de muita expectativa. E importante a gente ver como é que vai reagir esse grupo do Palmeiras. Claro que ainda muito início de temporada, mas a primeira derrota, né, Marcel? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Rodada Fox. Tudo bem, Calheiros? Um abraço a todos. Pois é, a primeira derrota e os primeiros gols sofridos pelo Palmeiras nesta quinta passagem do Vanderlei Luxemburgo pelo Verdão. Palmeiras não tinha sofrido nenhum gol até aqui, vinha de 2 vitórias e um empate domingo passado 0-0 com o São Paulo, mas hoje o Verdão saiu de campo derrotado. Mais de 9.800 pessoas acompanharam aqui em Bragança Paulista a vitória do Bragantino, 2-1 em cima do Palmeiras. Red Bull Bragantino no primeiro tempo começou muito bem, o Verdão não conseguia criar oportunidades, tanto que no intervalo o Vanderlei Luxemburgo fez 2 alterações. O Wesley e Gabriel Menino saíram da equipe, o Zé Rafael entrou junto com o William Bigode e logo no começo do segundo tempo, justamente o Zé Rafael jogando ali como um volante ao lado do Ramírez, acabou cometendo um pênalti no Edmar, aí na cobrança o Red Bull Bragantino marcou o segundo gol, o Palmeiras sentiu demais o segundo gol, mas durante a segunda etapa foi crescendo de produção, foi evoluindo, conseguiu descontar com o Dudu de pênalti, mas o Verdão não teve forças e conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Paulista com o professor Luxemburgo, que foi justamente homenageado, como o Eugênio disse, né? O Luxemburgo tem uma história muito grande aqui em Bragança Paulista, subiu o time em 89 da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, no ano seguinte, em 90, conquistou o título paulista, tanto que aqui na lanchonete oficial do clube tem um lanche, né? O X Luxemburgo, que eu conferi aqui, é o lanche mais robusto, mais caro da casa, então o Luxemburgo tem muita moral aqui em Bragança Paulista.
Paulista. Daqui a pouco, então, vamos ouvir personagens dessa partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo e alguns jogadores do Palmeiras para repercutir essa derrota do Verdão aqui em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 2, Palmeiras 1. Volto com vocês aí no estúdio. Legal. Marcel, providencia um X Luxemburgo desse pro Paulo Lima? Porque ele ficou interessado aí, hein? O X vai querer um ou dois? Só se for de linguiça. De linguiça? Ah, linguiça de Bragança. Só se for. Aí eu famosa, aceito. famosa, É assim. bom. Já a gente volta lá com o Marcel Caprese e ele vai trazer. Está encomendado. Na partida, com 3 atacantes, e depois no intervalo, depois no jogo você faz mudanças, tira os garotos, bota os jogadores mais experientes, isso manda um recado também para a torcida que precisa ter calma com os meninos, eles não vão decidir todo o jogo. Cara, os porquês que a gente tem que responder são complicados, né? Tem muito porquê. Por que você fez isso, por que você fez aquilo, porque é futebol, cara. Eu tô perdendo o jogo, eu tenho que tomar alguma atitude. Eu não mando recado para ninguém, não tenho que mandar recado para a torcida que eu estou fazendo isso, eu tenho que fazer a coisa que tem que ser feita. Que nem a menina perguntou, tem que trocar no primeiro tempo, por quê? Eu vou trocar o dia que eu achar que eu tenho que trocar no primeiro tempo, se eu entender que eu tenho que trocar no primeiro tempo. No intervalo eu troquei os jogadores que eu achei que tinha que trocar sem mandar recado para a torcida, não precisa fazer isso aí. Né? Então, o Gabriel deixou de ter qualidade porque eu tirei no intervalo, o Hélio jogou muito bem o jogo passado, esse hoje não conseguiu fluir. E aí, qual o problema que tem? Ele vai ser mandado embora por causa disso? Não, eu atuei o que eu tinha que atuar no jogo de hoje. O próximo jogo é outra história, é outro momento, é tudo diferente. Entendeu? Ô, Vanderlei, aliás, boa noite, né, gente, aqui em Bragança Paulista, inclusive. Você conseguiu colher subsídios do bom primeiro tempo do Bragantino, da parte tática, fora a atitude que você já citou, para de repente melhorar o seu time nesse compromisso contra a Ponte no sábado? Contra a Ponte é outro jogo, né? O problema era hoje eu corrigi o que estava acontecendo aqui. A minha ideia foi tirar o conforto dos dois zagueiros deles, né? Colocando o Willian junto com o Adriano, né? O Luiz Adriano. Era tirar esse conforto, que eles estavam muito tranquilos, e nós começamos a incomodar. Eu abri o Dudu de um lado e o Lucas do outro. O Dudu foi muito bem no segundo tempo pelo lado esquerdo. Esse negócio aqui está doido aqui. O Dudu foi muito bem pelo lado esquerdo. A entrada do Scarpa, eu não quero trocar 6 por meia dúzia. Eu tenho que trocar para tentar fazer alguma coisa, né? Então eu tenho o Gustavo, que é um jogador que cobre muito bem o lado esquerdo, é um jogador que sabe fazer a cobertura do lado esquerdo. Eu tenho o Ramírez, que sabe se posicionar ali para deixar. Então eu falei, Ramírez e o Gustavo protege o lado esquerdo lá e deixa o Gustavo sair, o Scarpa sair junto com o Dudu para forçar a jogada lá, em cima do lateral direito. Nós temos diversas jogadas por lá e poderíamos até ter empatado o jogo por lá. Então achei a entrada do Scarpa é boa, mesmo não sendo lateral, apesar de que a gente tem conhecimento de futebol, ele no Fluminense jogou algumas vezes de lateral, então não é nenhuma novidade para ele, ele tem que entrar. E a gente tem que buscar resultado, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Eu busquei fazer alguma coisa diferente. Vanderlei, você comentou que as 2 vitórias passadas não entram em campo, né? Foi a primeira derrota do Palmeiras. Na sua opinião, qual foi a grande diferença do Palmeiras de hoje para os últimos jogos que vinha invicto? Falta de atitude. Eu não tive uma atitude de Palmeiras. Eu falei, o Dudu falou para vocês, no intervalo do jogo eu pedi que nós tínhamos que ter atitude de Palmeiras, quem joga do Palmeiras querendo alguma coisa. Ponto. Os jogadores não tem que ter vergonha de falar que faltou atitude. Eles têm que entender o seguinte, o que é que nós fizemos para poder ganhar? Não fizemos absolutamente nada para poder ganhar. Então, ponto. Para o próximo jogo é outra história. Boa noite, Vanderlei. Nós cobrimos aqui o Bragantino e a gente sabe, agora fugindo um pouquinho do assunto, o jogo de hoje, o seu nome é bastante ovacionado aqui em Bragança Paulista. Década de 90, você marcou história, conseguiu levar o Bragantino a um patamar de campeão paulista, tanto que ganhou hoje a camisa 90. Recentemente você também recebeu uma homenagem aqui no Nabi Chedid, você não estava debilitado. A pergunta é, como é que é sempre ouvir Bragança Paulista, o Bragantino, que divulgou o Vanderlei Luxemburgo para o futebol brasileiro? O Bragantino está na minha história, né? Foi o primeiro título importante que eu ganhei, né? E talvez o mais importante, porque abriu as portas, né? Então eu tenho muitos amigos aqui, não posso vir com frequência porque não dá para eu vir com frequência, né? Mas é uma cidade que ficou marcada, eu morei aqui, é uma cidade gostosa de você viver, as pessoas recebem muito bem, então você ser homenageado sempre é muito bom, o conhecimento de um trabalho que você realizou. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Tá aí, finaliza a coletiva, uma entrevista, olha, bem direta do Luxemburgo, né? Reconheceu
que faltou qualidade ao Palmeiras na vitória. E bem claro ali o Luxemburgo, disse que teve uma conversa no intervalo, cobrou atitude. E o que se viu do Palmeiras foi atitude, mas tecnicamente foi uma partida que o time ficou devendo. Natural que fosse acontecer também, né? Entrevista gelada, como foi o Palmeiras no primeiro tempo, né? A expressão do Luxemburgo o tempo inteiro foi de uma tonalidade muito pausada, né? Sem qualquer tipo de apreensão para falar, muito pelo contrário, até enxuto nas palavras, nas respostas, mas a virtude dele enaltecendo exatamente a melhor qualidade do Bragantino, o maior volume de jogo, né? E a maneira como o Palmeiras se comportou no primeiro tempo, né? Foi realmente um momento em que o Bragantino teve espaço para jogar. Tá bom, a falha de marcação no primeiro gol, já falamos aqui, numa cobrança de lateral, ela é inadmissível, mas acontece no jogo, dá uma dormida, dá uma cochilada. O Eugênio lembrou aqui agora, ainda há pouco, do Gabriel Menino, né? Que não acompanhou. E isso resulta exatamente na qualidade do outro time, que o Ítalo pega, dá de calcanhar e sai o primeiro gol na jogada. Na sequência, a gente tem um Bragantino forçando o jogo, já no segundo tempo, faz o segundo gol. E a partir daí, a estrutura, como o Luxemburgo também falou quando foi perguntado, mas e o pênalti logo no início do segundo tempo atrapalha? Lógico que muda, né? Você vem com modificações. E o jogador que você coloca em campo faz o pênalti, atrapalha não só o jogador que já está com o pênalti na sequência da partida e com 2 gols de desvantagem. A presença do Palmeiras no segundo tempo ela foi mais eficiente, lógico que foi, mas não foi suficiente para conseguir o resultado. É a primeira derrota do Palmeiras, por isso que eu acho que o Luxemburgo está muito sereno, muito tranquilo, né? E quando ele fala das mudanças que são feitas, que não é resposta para a torcida, ele está correto. Ele faz as mudanças são feitas no sentido de que ele percebe que um jogador que na partida passada foi ótimo, excelente, nessa partida, cada jogo é um jogo, ele não está muito bem na partida e por isso é retirado. Acho que o Palmeiras está começando a largar a sua capacidade de enxergar as peças que tem. Hoje, por exemplo, o tão badalado Lucas Lima, assim como eu falei no rodada mais cedo aqui ao lado do Jackson e do Facincani sobre o jogo do Corinthians, a gente não viu o Luan explodindo naquela partida do Corinthians. Não viu o Luan jogando aquela bola toda. Mas foi um jogador participativo. Hoje, o Lucas Lima foi um jogador completamente sem a expressão das últimas partidas. Pesa contra o Palmeiras? Lógico que pesa. Agora, você tem que dar valor ao que o Bragantino fez, principalmente no primeiro tempo. É por aí, Eugênio, você concorda com o Luxemburgo? Para o Luxemburgo, o que melhorou realmente foi a atitude. O próprio Luxemburgo disse ali, né? No segundo tempo conseguimos negociou espaço também. Conseguimos jogar juntos com o Red Bull Bragantino. O Luxemburgo só viu o Red Bull Bragantino jogando na primeira etapa. Sim, e é muito importante que ele venha a público reconhecer isso, né? Porque muitas vezes alguns técnicos, eles querem contar uma verdade deles que não foi aquela que se viu no campo, né? Eles dizem, não foi bem assim, jogamos bem, tal, dominamos o jogo. Opa, peraí, não foi assim não, professor. O Vanderlei falou com muita tranquilidade. Verdade. O que aconteceu? Fomos superados, parabéns ao Bragantino, precisamos melhorar. É isso, no segundo tempo melhorou um pouco, mas teve o pênalti e aí não houve a possibilidade do Palmeiras chegar. Embora o Palmeiras tenha perdido um gol ali com o Dudu incrível. Incrível mesmo. Sem ninguém dele e o gol, a bola passou.